Você já teve aquela sensação de que a vida entrou no automático? Como se todo dia fosse igual ao anterior, e os sonhos que um dia pulsaram forte no peito agora parecem distantes, quase apagados. Muitas pessoas vivem assim. Acordam cedo, cumprem seus compromissos, pagam o que dá para pagar, cuidam do que precisam cuidar, mas, no fundo, sentem que estão só sobrevivendo. A alegria de viver vai se diluindo, e o coração começa a se acostumar com uma vida mediana. E quando alguém pergunta, tá tudo bem? A resposta automática sai, vai indo. Mas lá dentro você sabe que não está. Esse vazio silencioso não é fracasso. Muitas vezes é o chamado de Deus para uma mudança de direção. Ele fala através dos incômodos, através do silêncio, através da insatisfação. Talvez você tenha chegado até aqui porque chegou a hora de virar a chave. Deus não te criou para viver numa existência apagada. Existe propósito até no desânimo que você sente. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez esse seja o tempo de despertar, de encarar sua vida com mais coragem, de perceber que ainda há esperança, mesmo que o cenário diga o contrário, e que mudar não começa quando tudo melhora, começa quando você escolhe acreditar que algo precisa melhorar. A maior mudança da vida não começa quando tudo ao redor se transforma. Ela começa no interior, dentro da mente, dentro do coração. E é aí que muita gente se perde, porque espera que as condições mudem primeiro, que o dinheiro apareça, que o emprego melhore, que a sorte sorria. Mas a verdade é simples e dura. Nada muda de verdade enquanto a sua mentalidade continua presa aos mesmos padrões. Se você continua pensando como alguém derrotado, não adianta vencer uma batalha. Logo você se sabota e volta ao ponto de partida. Por isso, a virada precisa ser interna. Mudar por dentro exige coragem. É olhar com sinceridade para o que você tem alimentado na sua cabeça. São pensamentos de esperança ou de fracasso? De escassez ou de fé? É difícil sair da estagnação com uma mente acostumada a repetir frases como "nunca dá certo para mim" ou "isso não é pra gente como eu". Palavras moldam caminhos e pensamentos constroem destinos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: transformem-se pela renovação da mente. Isso não é um conselho qualquer. É um aviso de que viver o novo exige abandonar o velho. Inclusive o velho jeito de pensar. Se você quer prosperidade material, precisa primeiro acreditar que ela é possível para você. Se você busca crescimento intelectual, precisa se abrir para o aprendizado, mesmo que pareça tarde. E se deseja se aproximar de Deus, precisa antes silenciar as vozes internas que dizem que você não é digno. Porque a verdade é, Deus já decidiu te amar. E quando você aceita esse amor, as correntes mentais começam a se quebrar. A chave gira. E um novo caminho começa a se abrir, de dentro para fora. Existe um tipo de prosperidade que não aparece logo na conta bancária, mas muda completamente o rumo da vida. É a prosperidade do conhecimento. É o que você aprende quando decide sair do piloto automático e começa a olhar para a vida com outros olhos. Não é sobre ter diploma ou fazer faculdade tarde. É sobre entender que todo dia é uma oportunidade de se tornar alguém melhor. Quando você escolhe aprender, mesmo que seja aos poucos, está abrindo espaço para Deus te conduzir com sabedoria. Muita gente passa a vida buscando respostas prontas, receitas mágicas, atalhos para vencer. Mas o verdadeiro crescimento vem quando você entende que o aprendizado é o solo onde Deus planta os frutos da sua vitória. Ele não entrega grandes conquistas para quem não tem preparo interior. E esse preparo vem através da busca diária por entendimento, por equilíbrio, por direção. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7 está escrito: a sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria. Não é o carro novo, não é o dinheiro na conta, não é a casa dos sonhos. É sabedoria.
Quando você começa a desenvolver sua mente, sua visão muda. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas um desafio. Você começa a enxergar soluções onde antes só via problemas. Aprende a conversar melhor, a tomar decisões com mais clareza, a respeitar o seu tempo sem se comparar com os outros. E aos poucos, tudo isso começa a gerar frutos, melhores oportunidades, novos relacionamentos, mais paz no coração. Porque quando a sabedoria cresce, Deus confia mais a você. Ele não desperdiça bênçãos. Ele entrega para quem está pronto. E se você está disposto a crescer, Ele vai te levar além do que você imagina. Nenhuma mudança verdadeira acontece sem fé. Porque fé não é só acreditar que Deus existe. É confiar que Ele está cuidando mesmo quando tudo parece parado. Fé é o que te faz continuar quando não há garantias. É levantar da cama com coragem mesmo sem ver sinais. É plantar mesmo sem previsão de chuva. E essa força silenciosa transforma realidades. Ela movimenta o que parecia travado, derruba muros invisíveis, abre portas onde antes só existiam paredes. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. E isso não é poesia bonita. É a base de toda mudança que começa no invisível. Quando você cultiva a fé, você começa a agir como alguém que já vê o futuro dando certo. Suas escolhas mudam, sua postura muda, sua energia muda, e isso abre caminhos. Deus não te pede fé perfeita. Ele só pede que você não pare, que você continue acreditando mesmo cansado, que você ore mesmo sem palavras bonitas, que você dê um passo, mesmo sem enxergar o chão inteiro. Porque quem anda pela fé, nunca anda sozinho. E quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, o que era impossível começa a se tornar acessível. Pela fé, o novo começa. Prosperar financeiramente não é pecado. Pelo contrário, é uma das formas mais visíveis de como Deus cuida de nós. Mas o dinheiro, por si só, não resolve tudo. Ele pode trazer conforto, mas não traz paz. Ele pode pagar contas, mas não preenche o coração. Por isso, a verdadeira prosperidade não está apenas em ganhar mais, mas em entender por que você quer mais. O dinheiro precisa ter propósito. Quando ele vem como resposta à fidelidade, ao esforço e à sabedoria, ele se transforma em ferramenta de crescimento, e não em prisão. Muita gente sofre porque vive correndo atrás do dinheiro como se ele fosse o único objetivo da vida. E, nesse processo, perdem tempo, saúde, relacionamentos, até a fé vai ficando de lado. Mas quando você coloca Deus à frente da sua caminhada financeira, tudo muda. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 está escrito: é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, ou seja, o próprio Deus deseja que você prospere, mas com equilíbrio e consciência. Ter dinheiro é bom, mas saber usá-lo com sabedoria é ainda melhor. Quando você prospera com o coração limpo, sua prosperidade alcança outras pessoas. Você se torna um canal, e tudo que passa por um canal limpo multiplica. Prosperar é possível. E quando acontece com propósito, vira testemunho. Não existe idade para recomeçar. Enquanto houver fôlego, ainda há a chance de escrever uma nova história. Muitos acreditam que depois de certa idade, tudo já está definido. O tipo de vida que vão levar, o quanto podem conquistar, o que ainda são capazes de realizar. Mas isso é mentira que o tempo e a frustração tentam contar. A verdade é que Deus não trabalha com cronogramas humanos. Ele trabalha com corações dispostos. E um coração disposto a recomeçar, mesmo cansado, é tudo o que ele precisa para iniciar uma nova obra. Talvez você tenha perdido tempo demais em caminhos errados. Talvez tenha confiado em pessoas que te deixaram no chão. Talvez tenha até se esquecido de quem você era antes da dor. Mas nada disso anula o que Deus ainda pode fazer na sua vida.
Em Isaías capítulo 43, versículo 19, ele diz: Eis que faço uma coisa nova, já está surgindo. Você não percebe? Isso significa que o novo pode estar bem diante dos seus olhos, só esperando uma decisão sua. Recomeçar não é vergonha, é coragem. Coragem de abandonar o que não faz mais sentido, de perdoar a si mesmo, de acreditar que, mesmo depois de tudo, ainda vale a pena tentar. A vida não acabou. Ela está apenas virando de página. E quando você entrega esse novo capítulo nas mãos de Deus, o recomeço pode ser o melhor trecho da sua história. Há momentos em que tudo dentro de nós clama por mudança. Não uma mudança de endereço, de trabalho ou de rotina, mas uma mudança de dentro. Uma virada que só acontece quando o coração se rende e reconhece: sozinho, eu já fui até onde deu. É nesse ponto silencioso, onde as palavras cansam e a alma se dobra, que Deus age. Sem barulho, sem pressa, mas com precisão. Não se trata de prometer ser alguém perfeito amanhã. Trata-se de abrir espaço hoje, para que Ele entre, para que Ele direcione, para que Ele faça novo tudo aquilo que parece velho demais para florescer. Porque Deus não se impressiona com o que está quebrado. Ele se aproxima. E quando a gente permite que Ele toque até as partes que escondemos, algo começa a renascer por dentro. É assim que a verdadeira prosperidade começa. Quando o espírito encontra descanso e a mente volta a respirar fé. Quando a vergonha dá lugar à esperança. Quando a vontade de desistir se transforma em desejo de recomeçar, mesmo sem garantias. Porque onde Deus habita, a estagnação não resiste. E onde Ele conduz, sempre há caminho. A mudança pode não ser visível agora, mas ela já começou no invisível. E no tempo certo, vai florescer.